deles, eu saúdo a todos ouvintes da Rádio Farol FM 90.1, da Rádio Web Conexões News e também da Rádio Farol FM.net. Vimos uma palavra abençoada, real, uma palavra verdadeira, como está a situação missionária. E foi de Deus, porque nós também vamos abordar sobre missão. O título é Missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Há uma necessidade tremenda de se fazer missão nesses últimos dias, que antecede a vida de Jesus. De 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, existem 2 bilhões de cristãos. Mas mesmo nesses 2 bilhões de cristãos, nem todos estão regenerados. Eles são cristãos nominativos, mas ainda não foram regenerados da água e do Espírito. E muito menos santificados. Que santificação é uma diária, uma necessidade diária. É como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então veja que está no presente indicativo. Então todo dia ele está dizendo, José Roberto, Alessandro, Mataus, Rubens, Jerônimo, sede santos, quer dizer, separados. Está muito difícil, reconheço, é difícil para mim também. Mas é uma ordem. E nós que estamos à frente, né, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores, esses foram dons que Jesus deu para a igreja para aperfeiçoamento da igreja. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento da igreja. Então, veja bem, evangelista a gente encaixa como hoje o missionário, né? Que é o apóstolo, nós sabemos que só podemos ser chamados de apóstolos aqueles que viram Jesus Cristo, né? E nós não vimos Jesus Cristo, né? Creio praticamente que pouquíssimas, raridades, pessoas viram Jesus Cristo. Saulo, ele, depois de perseguir os cristãos, a mandado do sumo sacerdote, ele com a carta para prender na prisão, né? E ele viu Jesus Cristo, porque Jesus tinha algo forte na vida dele, né? No caminho de Damasco, ele ia com a carta para prender os do caminho, como ele chamava, né? Que a gente era chamado, no começo, os do caminho. Quer dizer, o caminho, a verdade e a vida. João 14, 16. Então, nós, os cristãos do passado, éramos chamados o caminho, ou do caminho. Então, eles vinham perseguindo os do caminho. E Jesus, quando tem algo, né, com alguém, ele faz algo inusitado para que aquela pessoa ela venha a obedecer aquilo que Deus quer, o chamado que Deus quer. E aí foi, no meio do caminho a Damasco, uma luz mais forte do que o sol. Você sabe que o sol, né, já é uma luz intensa, né? E esse brilho, foi mais forte do que o sol. E aí a biga
que onde Saulo estava, os cavalos eles se amedrontaram, né, e derrubaram Saulo na areia. Ele ainda tinha o nome de Saulo, que era o perseguidor. E naquela derrubada ele foi, caiu na areia, ficou cego, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Pois é, entenda bem isso. Quem persegue a mim e a vocês, que estão no caminho, que estão evangelizando, levando a mensagem de salvação, de paz e da vida eterna, né? Se perseguir a nós, está perseguindo a Cristo. Então, vamos dar conta a Cristo. Então, continuemos, não temos medo de pregar o evangelho, porque Cristo nos defende. Então, Saulo ficou cego e Deus, como faz tudo perfeito, ele avisou a Ananias: Ananias, vai chegar aí um homem que eu tenho algo poderoso a fazer na vida dele. E quando ele chegar, você vai impor as mãos sobre ele, as escamas vai cair do olho dele. E agora veio aqui um entendimento do Espírito, que essas escamas podem ter sido realmente escama, os olhos dele ficou cego mesmo fisicamente, mas também ele era cego espiritual. Então, quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, caíram as escamas da cegueira física e também caíram as escamas da cegueira espiritual. Paulo era terrivelmente. E aí, depois, Saulo, ele vai até Barnabé, que Deus faz tudo perfeito, como eu já disse. Primeiro usou Ananias. Agora ele envia para Barnabé, porque ele era o, assim, vamos dizer assim, o mestre na palavra, do conhecimento e respeitado no meio da igreja. E Barnabé ficou, disse, mas, Senhor, que Deus avisou Barnabé também que Saulo ia ter com ele. Mas, Senhor, ele é um homem perseguido a nós cristãos, nossos irmãos, tudinho. Mas Deus falou para eles: não, você vai apresentar a eles cristãos. Passou na mão de Ananias, agora vai na mão de Barnabé. Barnabé apresenta ele na igreja, para a igreja ter confiança nele. A gente não chega lá se não tiver alguém para nos apresentar. Tem gente que quer pular os degraus, ir lá para cima de vez, mas não pode, não deve. Nós temos sempre, né, os nossos pastores, os nossos guias, alguém que chegou primeiro. E nós precisamos da bênção dele, das mãos impostas dele, aprender como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ninguém sobe sozinho. Lembre-se disso. Sempre nós temos que aprender e ter uma ajuda daqueles que já estão na frente. Os mestres, os doutores, que conhecem a palavra, que são respeitáveis no mundo cristão por dominar praticamente a palavra. Né? E foi assim que aconteceu. Barnabé ficou encarregado de apresentar Barnabé aos cristãos. E foi apresentado. E a Bíblia diz, aqui, vamos voltar aqui, capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia, foi a primeira igreja de onde saiu os missionários. Havia alguns profetas e doutores. Veja só a qualidade do povo que estava lá. Profetas e doutores. Viu que eu tinha dito? Nós precisamos dos profetas. A igreja se corrompe porque não há profecia. Então, os dois de profecia estão aí. Agora, eles estão em escassez porque não estão buscando o Espírito Santo, a profecia.
não estão se atendo a ler a palavra de Deus e buscar, como eu já disse, repito, aos mestres, aos doutores. Pois é, a saber que Barnabé, olha, mestre da palavra, respeitado na igreja. Simeão, quem é esse Simeão? É isso que eu quero fazer abrir um parênteses. Simeão chamado Níger. Esse Simeão, repare, faça alguma coisa para Deus. O pouco que você sabe, Deus está vendo. Pouco, pouquinho você sabe. Como dizia o pastor Zeneco, meu pastor, que me separou, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Ele dizia, faça o que sabe e o que pode. Não vamos fazer o que não sabe e o que não pode. Mas o que sabe, o que não pode, é fazer, mesmo porque está escrito em Tiago, capítulo 5. Aqueles que sabem o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E a Bíblia diz em Atos 13:8, que Jesus andava por toda parte, por toda a terra, fazendo o bem. Então vamos aprender com Jesus. Fazer o bem. Mesmo que faça o mal a nós, fazemos o bem. Temos que aprender com Jesus. Bateu na face, dá outra. Se tiver duas capas, dê uma. Vamos fazer, atender aos pobres, necessitados, como tem lá no Salmo 41. Vamos fazer, como está escrito, Isaías 58, atender os pobres necessitados, que o verdadeiro jejum é esse. É atender os pobres necessitados, cobrir os nus, arrumar moradas para aqueles que estão no meio da rua. Isso a igreja não está fazendo. Tá? Na Índia faz. Eu estive lá na Assembly of God, na Índia. Eu saí do aeroporto, fui na rua e eu perguntava, onde está a Assembleia de Deus? Assembly of God? Follow me. Quer dizer, siga-me. E eles iam comigo, foram até me levar à Assembleia de Deus. Quer dizer, ela era conhecida, respeitada, por quê? Ela tinha igreja, mas ela também tinha obra de educacional, desde o fundamental, desde o início primário, alfabetização, até a fundamental. E tinha um hospital enorme de 8 andares. Tinha tudo. Tinha tudo no hospital. Então, eu entendi porque todo mundo conhecia a Assembleia de Deus. Será que no Brasil, nos outros países, conhecem a Assembleia de Deus, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas? E aí? Nós temos que fazer algo além, não só do entendimento da palavra, da salvação, mas levar também essas pessoas, né? Como Jesus disse. Quando é que me conheceste? Alguém pergunta a Jesus, se quando me visitaste, quando eu estava encarcerado, quando deres a mim, quando deu a mim pão, quando deu a mim água, quando eu estava enfermo, me visitaste. Então, tudo isso que a gente fizer, está fazendo para Jesus. O povo vai ver em mim, em vocês, Jesus. Essa obra é terrível. Aquilo que Tiago diz, né? A salvação sem obras é morte. A gente não foi salvo pelas obras. Como o reverendo Horizonte disse um dia com muita propriedade, nós somos salvos para as obras. Depois que a gente é salvo, aí as obras, a gente vai fazer as obras para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ver aqui. Aí tem esse Simeão. Simeão foi que ajudou Jesus na cruz. Está lembrado? Jesus foi chicoteado demais, exageradamente, pelo romano. E estava altamente exausto. Aí deram uma cruz para ele de 120 quilos. E ele levando aquela cruz. E eu e você temos que levar a nossa cruz. Natal. Diário Alessandro Jerônimo. Temos que levar até a redenção. Quem quiser vir por mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem minha cruz. Eu sei qual é. Vocês têm. E nós, cada um de nós, tem que levar.
dia por dia. E vai aparecer Simeão nas nossas vidas, que vai nos ajudar. Aparece na minha, Pedro Santo, Natal, Rubio, Jerônimo, e todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, tem Simeão nas suas vidas. E vocês às vezes nem sabem, mas tem. Simeão ajudou a Cristo levar até o Gólgota. E ele, depois ele saiu do evangelho, nunca mais ninguém ouviu falar de Simeão. E viu falar agora no capítulo 13 de Atos. Ele agora é mestre. E tinha mais outros. Tinha Lúcio, Cirineu também. Manaé, foram criados com Herodes, Tetrarcas, e Saulo. E servindo a eles, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: quem fala não é amizade. A obra de Deus não tem negócio de amizade. Tem Espírito Santo, ouvir, e jejuar. Isso é o modelo bíblico. Orando, servindo, Com Josué, servia a Moisés. Aí Deus chamou José porque ele já servia a Moisés, já estava preparado para servir. E aí o Espírito Santo disse, não foi ninguém que disse, o Espírito Santo. Depois de servir, ele já serviu o Senhor. Daquela lição, já serviu o Senhor. Eu já sirvo o Senhor. Nós já servimos o Senhor. Vocês que estão me ouvindo já serviram o Senhor de alguma forma. Fez no coral, evangelizando, porteiro, de alguma forma. Servir. Então, há necessidade de servir ao Senhor. É o primeiro passo, primeiro degrau. Servir o Senhor. Espírito e verdade. E jejuando. Muita gente não está jejuando mais. Acabou-se o jejum. Acabou-se. Jejum. E o jejum, eu estava ouvindo aí o pastor Juan Pallarini ontem, é um homem preparadíssimo, evangelista, o maior evangelista do Brasil, eu reputo. E ele está dizendo, quanto maior o holocausto, o sacrifício, o céu se abre. É verdade. Amém. A gente quer receber, vamos dizer, a salvação dos filhos, mas não faz sacrifício. Não quer deixar nenhuma Coca-Cola de beber. Não quer deixar nem de ver televisão, novela, aquele programa terrível, BRB, como é? BBB. Ah, aquilo não é negócio de crente? De cristão? Cristão, não digo nem crente, cristão. Não, mas não sei o que. Está aí. Vendo BBB? Programas imorais, né? Não deixa a Coca-Cola que ama. Não consigo, já tentei, não consigo. Segue. Para a salvação do seu filho. Pai e mãe morrem por um filho. Acaba. Soricandarabá, Soricandarabá. É assim, eu tenho 5 filhos, 7 netos. Ai, tricaba. Eu oro todo dia. Meus filhos, meus netos. A luta é grande, meu irmão. E agora aumentou. Notei que agora aumentou nesses últimos dias. Por causa dessa nova etapa na minha vida. Quando eu estava só no cartório ali, era 70% trabalhando no cartório, o inimigo ele ficava lá, né? Mas agora ele resolveu agir mais. Aí eu aumentei a oração.
o jejum. Ele não pode, nem nunca vai poder comigo, nem com a minha família. Nunca. Jamais. Servir o Senhor, jejuar, buscar o batismo do Espírito Santo, e é invencível. Foi o que Deus disse para Josué. Moisés morreu. Josué, você vai ficar no lugar dele. Ele já serviu o Senhor. Vai ficando. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Então, somente não te aparte o livro da lei. Bendita a lei nela de dia e de noite. E depois ele diz assim, ninguém te poderá resistir. Então, quando você lê a palavra de dia e de noite, medita nela, ora, jejum, ninguém pode com você. Ninguém. É impossível. Joelhos dobrados, você fica invencível. Então, jejuando e orando e pondo sobre as mãos, em posição de mão, das mãos, os despedidos. Glória a Deus. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, tudo é Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não é amizade. Ah, eu conheço, me dou bem. Vou enviar. Ninguém nunca me enviou. Eu mesmo me enviei. Nunca. Ninguém me enviou. Eu fiz a minha parte. Aí o Espírito Santo falou com o pastor Zané e aí ele me separava. E eu continuo fazendo a obra. Amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Aí vamos, a hora que está adiantando, vamos aqui adiantar um pouco. 10, 8, não? Falta 16. Falta 16 minutos. 16. Só aqui, não? Versículo 9, do capítulo 3. Vamos dar essa. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar o reto caminho do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Está vendo aí? Creu que aconteceu um milagre. Esse é Lima, filho do cão, como tem muitos hoje em dia, tem mais do que naquela época, muito mais. Ele estava perturbando, mentindo, querendo encantar, cantamentos com as pessoas. Glória a Deus. Mas Paulo resistiu a ele, porque esse Elimas ele estava prejudicando, inclusive, o procônsul, homem importante, lá da ilha de Pafos. Glória a Deus. E esse homem se converteu. Procônsul. Imagine aí que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que não são muitos ricos, nobres e poderosos que vão herdar o reino do céu. Eu recebi essa palavra no primeiro dia que botei o pé na igreja. Não são muitos ricos, nobres e poderosos que irão entrar no reino do céu. São pouquíssimos. Pouquíssimos. O rico, nobre e poderoso não se submete a Jesus. Tem dinheiro, nobreza, tem poder. Tá aí, ó. Hoje, como é que está? As coisas andando. Congresso,
Senado, STF, os ricos, nobres, não querem nada com Jesus. Depois vai passar o que o rico, lá da parábola de Jesus, passou. Estava lá no inferno. E o pobre Lázaro estava no céu. Então, aqui agora, tem muito rico, nobre e poderoso que estão aparentemente vivendo uma vida maravilhosa. Mas quando chegar o dia, vai inverter. Ele vai para o inferno. Lá. Queimando, como o rico desse. Abraão, quer dizer, ele conhecia a palavra. Que ele chamou Abraão de pai. Manda Lázaro molhar o dedo, colocar água na minha boca. Não pode mais. Então, meus amigos, fiz só um parênteses aqui. Não era o assunto que eu ia falar. Não está no que eu tinha preparado. Mas é um alerta, uma advertência para vocês. Que vocês mudem quanto é tempo. Que muitos dizem, é tempo de criança. Não, eu sou criança. Pois eu não, vou aproveitar a vida. Depois ficar lá já formado. Não, agora tem que cuidar de ganhar dinheiro. Formado, consegui. Agora ganhar dinheiro, posição. Depois casa. Ah, não tenho tempo mais. Depois envelhece. Tem os netos para cuidar e tal. E depois morre. E aí? Sem Jesus. É só uma advertência, um alerta. Onde chegar aí, por a vontade de Deus, alguém ou alguns vão se converter. Que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, se você ouviu pela rádio, pela internet, creia, mude. Pois é, então, aqui, ó, estamos já terminando. Quando Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. 13:9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Ele foi depois do caminho de Damasco, que o Espírito Santo encheu ele. Ele saiu, enviado pelo Espírito Santo, depois daqueles Barnabé, Simeão, Manaém, ter enviado eles, jejuado, mas ele saiu, Saulo ainda saiu, não era ainda Paulo, era Saulo. Mas Deus tem uma chamada tão grande na vida de Saulo, que no meio do caminho ele mudou para Paulo. E ele disse, olha, você vai pagar muito por tudo que você fez. Nada fica desapercebido pelo herói. Deus tudo vê. Paulo, você agora você vai pagar tudo que você fez. E realmente, Paulo pagou, até foi decapitado. Pois é, meus amados, aqui é missão no coração de Deus. Então, vocês que me ouviram, busquem o Espírito Santo. Jejum, que o Espírito Santo vai falar com você. Falou com o Daniel Berg na Vingre. A Assembleia de Deus hoje existe, por causa desses dois homens, cheios do Espírito Santo. Bem lembrado. Pegou o globo, botou o dedo assim, vira o Belém do Pará. Disse, nós vamos para lá. Lugar quente, cheio de malária, cheio de tigre, etc. Mas eles foram.
e fundaram a maior denominação do mundo, Assembleia de Deus. E obedeceram a Deus. Vieram de navio, não sei quantos dias ou meses de viagem. As mulheres dele vieram depois, os filhos, eles vieram aportar em Belém. Ficaram dormindo no sótão de alguém. Depois foi Espírito Santo na vida deles, Pentecoste na vida deles. E aí eles fizeram essa obra magnífica, tremenda, das Assembleias de Deus. Amém? Então, peça ao Espírito Santo. Veja qual é a sua chamada. Diga, Espírito Santo, qual é a minha chamada? Qual é o ministério que eu tenho? Qual o talento que o Senhor quer me dar? O que é que está me impedindo de eu receber a plenitude do Espírito Santo? O talento para te agradar. Eu quero viver para a glória do teu nome. Não é para a minha glória. Amém. Glória a Deus. Fala comigo. E ele vai falar. Ele vai falar. Falou nesta manhã, nesta tarde, melhor dizendo, e vai falar no seu quartinho. Tenha um quarto, um lugarzinho de reserva, com uma cadeira, para dobrar o joelho no seco, no chão. Ficar ali. Começa com 15 minutos, 20, 30, 45, depois 1 hora, e à medida que o joelho estiver encaliçado e você sentir a presença do Espírito Santo, você vai aumentando. 1h05, 1h10, 1h15, 1h30. Aí vai. Foi jejum. Leia a Bíblia todo dia. Amém? Já está encerrando o horário. Vamos ver o louvor agora, Geraldo? Desejo missionário. É, né? E aí, deu tudo certinho? É.